Boa noite, pessoal. Eu sou a Juliana, sou executiva na Verser. Estou muito feliz, e satisfeita de poder estar aqui representando a Verser nessa live. Aliás, estamos vindo de uma sequência de lives muito enriquecedoras que tem agregado muito e hoje não será diferente, tá? Pra gente começando, o pessoal ir entrando, eu vou falar um pouco sobre a Verser. Nós viemos ao mercado no início do ano, É uma empresa, a Verser, é uma empresa GS1 e APAS. As duas viram aí a necessidade no mercado de ter uma empresa que fosse o elo entre a indústria e o varejo. E nós entregamos qualificação de dados. Então a ideia é que os supermercados e as indústrias, aliás, os varejos consigam vender mais e melhor no final do dia. A gente cuida aí da parte burocrática e conseguimos aí bons resultados, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Verser, é só acessar as redes sociais, inclusive aqui no Instagram e também no site verser.com.br. Bom, eu vou chamar a nossa convidada para que possamos começar o nosso bate-papo. Oi, Ju, Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? tudo jóia? E você? Tudo ótimo. Bom, já estava me apresentando aqui para o pessoal, Ah, legal. já falei que você ia entrar. Quero já Aham. começar agradecendo você ter aceitado o convite em nome do Mulheres do Varejo, tá? É uma honra poder ter você aqui conosco, compartilhar sua experiência e sua vivência, e eu tenho certeza que vai agregar aí a todos que estão assistindo. Ai, legal, Ju. Eu é que agradeço a oportunidade. Enfim, a gente tenta se Sandra? congelou um pouquinho, né? Isso, agora foi. Ah, então, tô falando, agradeço esse convite, porque tudo que a gente puder fazer, espalhar para falar um pouco do nosso propósito é super válido. Então, obrigado para vocês da Verser, convite super, super bom, super top, enfim. Bom, vou pedir para você começar, se apresentando, falando um Tá, pouco Ju? da sua trajetória, que é uma trajetória bem extensa, um caminho aí cheio de histórias, para que a gente possa te conhecer melhor. Ah, legal, Ju. Bom, para quem não sabe, enfim, eu sou jornalista de formação. Comecei ainda na faculdade, enfim, e a gente começou fazendo um jornal de bairro, ainda durante a faculdade, e o projeto realmente não foi um TCC, mas foi um projeto real mesmo, e que ele durou 2 anos. Era um projeto de um jornal de bairro que ficava no bairro de Jabaquara. E nós, alunos, nos reunimos e colocamos esse projeto de pé. Então foi um aprendizado super legal, super de empreendedor mesmo, enfim, mas não ia dar certo até porque nós tínhamos aí 8 sócios, né, nessa roda toda. E, enfim, depois todo mundo partiu justamente para a sua caminhada, né? De lá eu acabei indo para Abril, fui selecionada para o concurso Abril, que ainda existe até hoje. Né? Fui parar na Uau! redação da Capricho. Antigamente você escreva, quer dizer, até hoje é assim, na verdade, você faz monta o texto. Eu fui escolhida para isso, acabei indo para a redação da Capricho, que era uma revista que muitas meninas antigamente amavam, adoravam, enfim. Inclusive eu, acho que é a minha geração. Enfim, mas vocês eu acho que pegaram a internet, né, Ju? Na verdade, a gente pegava no papel, era uma época muito diferente, que a gente recebia milhares de cartas, a redação ficava lotada, lotada, lotada de cartas, né? E era muito, muito legal ter essa receptividade, fazer a leitura dessas cartas, sabe? E enfim, depois com o tempo isso foi mudando, né? Foi mudando, vocês devem ter pegado a internet, já, né, Ju? Enfim. Da E carta até a internet.
Justamente, a gente mandava cartinha e sabe aqueles rolinhos que vinham, enfim, era muito, 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 muito legal. Era Depois eu assim. é e depois eu fui trabalhar, fui fazer trabalhei em algumas empresas e depois eu fiquei grávida, né? E grávida fui contratada por um jornal que também circulava lá no Japão. E ele fazia, na verdade, parte da Globo Internacional, né? Então eles tinham um canal que retransmitiam a Globo de lá e a gente fazia a ponte mandando essas notícias do Brasil para lá e o Japão mandava as notícias, né, do Japão para cá, para o Brasil. E, enfim, e logo depois eu acabei vindo trabalhar com meu marido, que ele tinha acabado de montar a empresa e a gente acabou trabalhando juntos em assessoria de imprensa. É, Foi uma trajetória muito legal, até porque foi aí o meu primeiro contato, né? Isso há quase 20 anos, o meu primeiro contato com o varejo mesmo. Então, nosso primeiro cliente foi a Associação ECR Brasil, né? Que até hoje existe esse movimento para cuidar de todas as cadeias e todos os elos da cadeia, né? Para ter uma resposta mais eficiente ao consumidor, né? ECR era de Efficient Consumer Response, né? Resposta eficiente ao consumidor. Então, assim, conhecer muitas pessoas de lá, por exemplo, Fátima Merlin, pessoal do GPA, Nestlé, enfim, todo mundo que fazia mesmo parte da ECR, né? Mesmo os varejos pequenos, os médios. Então, de lá é que eu comecei a trilhar essa carreira mesmo e esse contato com o pessoal do varejo, né? Eu digo sempre que acho que tudo tem um propósito, e embora quando nós somos novos a gente não tem essa noção, né? Então eu falo que eu acho que esse propósito começou lá atrás, né? Quando você sabe que assim são poucos hoje, se você for contar aqui no Brasil, são poucos orientais, né? Isso eu comento sempre nas entrevistas. São poucos orientais que estão aí à frente do jornalismo, fazem carreira, enfim. Até porque a cultura japonesa sempre foi muito disciplinada e nós mulheres, por exemplo, nós somos assim, culturalmente a gente aprende a ser quieta, não falar alto, né? Ainda antigamente a gente tinha de andar 3 passos atrás dos homens. E isso tudo assim não cabia muito na minha cabeça. A gente está aqui no Brasil, tinha amigos, né? Todos de outras nacionalidades, enfim. E isso não entrava muito bem na minha cabeça. E um dia, assim, a tradição japonesa, por exemplo, durante as missas, você tem aquele altar japonês, todo mundo reza, enfim, quando alguém ou falece, enfim. E aí, meu tio mais velho faleceu, e, e aí, assim, eu tinha na minha cabeça que aquilo viria para o meu pai. Ele era o filho mais velho que depois viria para mim, né? Então eu imaginei que aquilo fosse para minha casa. E eu falei para minha mãe, assim, nossa, que legal, né? O altar, né? Japonês vem para casa. E ela virou para mim, né? Eu pequena, devia ter uns, sei lá, 7, 8 anos, nem me lembro, mas pequena. Ela virou para mim e falou assim: Você é boba, menina? Você não sabe que quando você se casar, você não pertence mais à família? Porque os japoneses acham que depois que você casa, você perde o sobrenome e você não continua com a linhagem do sobrenome, né? Então, Entendi. você justamente, eles falam que você não é mais da família, você pertence, é aquela coisa, né? Você é doada para o marido, seu dote para o marido, né? E aquilo, para mim, assim, era meio que inconcebível. Então, eu olhei e fiquei muito assustada com aquilo. Acho que isso Imagino. me causou uma revolta boa, né? Porque tudo que assim
ia contra esses princípios que eu não acreditava. Então, por que mulher não pode? Eu, na verdade, lutava justamente pelo contrário, ao contrário, né, do que falavam nisso tudo. Entendi. E aí eu acho que eu escolhi o jornalismo justamente para isso. E hoje eu percebo que, assim, eu tô numa cadeira com uma agência, hoje a gente tem uma agência, né? É a Core Group hoje, que é muito voltada para a área de negócios, então varejo e logística a gente entende muito. E aí, assim, eu acho que a gente eu segui uma trilha que é para justamente poder ensinar as pessoas e dar vozes para as pessoas falarem, né? Então, hoje, por exemplo, eu cuido da comunicação do Mulheres do Varejo justamente para isso, né? E eu acho que é isso que é legal, porque você acaba ensinando para as pessoas como se posicionar, como abrir mesmo a boca para estar falando. Então, acho que de lá Verdade. para cá teve todo, sabe, trilhou um caminho e o jornalismo serve para isso, né? Para justamente dar voz para as pessoas, é isso que a gente faz na assessoria de imprensa, é isso que a gente faz no digital, né? E eu acredito muito nisso. E fora, assim, fora isso, eu acho que tem um propósito muito grande, que eu encontrei essa história faz pouco tempo, na verdade, talvez uns 4 ou 5 anos, enfim, quando eu estava fazendo o curso. Infelizmente, minha avó já faleceu, mas eu descobri essa história, né? Para quem me conhece, enfim, parece repetido, mas eu gosto de contar, porque tem um fundo, sabe, de coragem, de mulher. E que eu falo que ela, lá em 1900, pelas minhas contas, enfim, mais ou menos, ela pediu lá pro meu bisavô, né? Ela pediu pro meu bisavô que ela queria ler e escrever, uma adolescente querendo ler e escrever. Você imagina a mulher querendo ler e escrever e japonesa, né? Imagina, isso não teria, sabe, não teria razão para isso. Sentido. E Aham. aí ele disse para ela assim, olha, da próxima vez que você me pedir isso, eu quebro suas pernas. Uau. Mas eu acho que a vontade dela era tanta que acabou, na verdade, fazendo com que ela tomasse coragem e fugisse. Ela fugiu de casa para aprender a ler e Nossa. escrever. E realmente ela aprendeu a ler e escrever, né? Acabou parando no Brasil, e voltou a ver os irmãos 60, 70 anos, 60, 70 anos depois. Ela morreu com 92 anos, né? É uma mulher de muita fibra, mas o que eu falo é que, puxa vida, ela só queria ler e escrever, sabe? E Que foi chocante. podado isso dela. Como é que você pode podar isso de uma pessoa? Só ler e escrever, É né? Então, verdade. assim, a gente ainda tem muitos casos, né, de impedimento das mulheres poderem, sabe, falar, poderem abrir a boca para, sabe, opinar. Então, isso eu acho super importante. E é por isso que, assim, eu falo muito, eu falo que tá na minha veia essa questão de estar nesse grupo, né, e tudo mais, né, Ju? Sim, nossa. Enfim. Uau, uau. São tantas histórias, até emociona, né? É verdade. A gente tem atualmente, pelo menos aqui no Brasil e na maioria dos países aí melhores desenvolvidos, a gente tem a opção, né, de já entrar na escola pequena e beber praticamente, já começar a ser alfabetizado, ler e escrever. Isso é tão natural pra gente, né? E quando a gente ouve uma história dessa, até emociona mesmo. Mas é É, legal, você até falou sobre essa questão de você usar aquilo que você viveu para fazer com que você se tornasse, né, uma mulher forte, uma mulher determinada a dar voz a outras pessoas.
Isso é incrível, né? Daí veio toda essa história, né, da questão da morte do seu tio, né, até o jornalismo e até a mulher que você Sim, se tornou e ainda há de se tornar muito mais, né, nesse movimento, principalmente do Mulheres do Varejo, né? Então eu acho que é uma história muito inspiradora, assim como a maioria de nós, mulheres, e até homens, enfim, qualquer pessoa tem sim, aí na sua trajetória coisas que acontecem que fazem com que a gente se torne mais forte e lá na frente consiga enxergar. Como você disse, às vezes quando a gente é mais jovem não enxerga tanto, mas lá na frente começa a ver o quanto uma coisa leva a gente a outra, né? Que sim, legal, sim, obrigada por esse sim. resumo, que eu tenho certeza que você viveu muito mais coisas, né? Mas que com certeza nos inspirou, né? E ainda há de nos inspirar ao longo dessa conversa. Você já falou, né, do Mulheres do Varejo? Conta pra gente, né, pro pessoal que ainda não te conhece, o que é Mulheres do Varejo, como funciona, os Perfeito, objetivos, né? perfeito. Ju, assim, o Mulheres do Varejo, ele foi fundado pela Fátima Merlin e pela Vanessa Sandrini, por dois motivos, né? Então, um deles, na verdade, começou pelas brincadeiras bobas que sempre, sabe, que as duas estavam de saco cheio mesmo. Brincadeiras machistas, comentários, né? E aí o que aconteceu, assim? Fátima telefonou para Vanessa e começou a falar: olha, puxa, participei de um evento e, poxa, toda vez que eu vou entrar, então, assim, olha, quando é o homem é o cara de Harvard, né? De Cambridge, e aí desce o currículo todo do cara, e o poderoso, né? Enfim. E quando chega para me apresentar, eles chamam assim, ai, amiguinha Fátima Merlin, né? Puxa. E até desse dia ela falou assim, puxa, falaram ao microfone, né? Olha, inclusive nós temos aí Prosecco para vocês, o champanhe, enfim, para vocês, porque a gente sabe que vocês gostam muito, né? Aí a Fátima, ainda para tirar o sarro, falou assim: olha, para você ter uma ideia, nem de champanhe eu gosto mesmo de whisky cowboy, né? Enfim, a plateia riu, enfim. Mas são coisas assim que ao longo do tempo a gente passa a ficar incomodada, né? Com certas brincadeirinhas. Ao mesmo tempo, Fátima tinha indicado uma profissional para Vanessa Sandrini, que estava até fora do mercado e, enfim, queria voltar a trabalhar, né? E tudo mais. E aí a Vanessa acabou contratando essa executiva, e com o passar do tempo, o que aconteceu? Essa executiva começou a faltar no trabalho, e a Vanessa teve um estalo de perceber que tinha alguma coisa errada naquilo, né? E aí conversa vai, conversa vem, na verdade, teve um dia que ela não foi trabalhar, enfim, e elas começaram, poxa, a conversar. A Fátima até acabou de entrar aqui na live, enfim, beijo, Oi, Fátima. Fátima, boa noite. Enfim, e aí uma conversando com a outra, falando, olha, a executiva não foi trabalhar, e aí, né, puxa, você indicou e me colocou nessa fria, puxa vida. E a Fátima teve um estalo de ir até a casa dessa pessoa. Por incrível que pareça, na verdade, assim, esse estalo acho que veio, não sei se foi divino, enfim, mas Fátima diz sempre que foi assim a cena mais horrível que ela viu, que foi justamente ter visto essa executiva caída no banheiro porque ela tinha sido espancada pelo marido. Ela Poxa, começou a se destacar muito e ele não queria esse destaque, não queria mais que ela voltasse a brilhar, sabe? A ter esse mundo corporativo, a trabalhar, enfim, e fez isso. Enfim. E poxa, elas se uniram justamente pensando no quê? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se unir, sabe, para que isso termine, para que aí a gente consiga levantar as nossas vozes. Mas foi uma união meio despretensiosa pelo WhatsApp. A gente ia se unir pelo WhatsApp, né? Em menos de 2 horas já tinham quase 100 mulheres no WhatsApp. 100 mulheres caramba. trabalhando no varejo.
e com as mesmas reclamações e propósitos. E no dia seguinte, você sabe que o varejo é animado, é rápido, é ágil. No dia seguinte, 10 mulheres se uniram para que formasse um comitê. Esse comitê foi formado em menos de um mês. A gente fez site, elaborou logo, fizemos nosso PPT, apresentação institucional, a gente traçou, né, as nossas rotas e a gente fez o nosso primeiro evento justamente na GS1, né? Uau, olha só o apoio da GS1. Justamente assim, Virgínia também que está no grupo, enfim, hoje também, né, E é lidera um a GS1. exemplo, mais um É exemplo nosso, de liderança. justamente, mais um exemplo de mulher na liderança, né? Então, a gente fez nosso primeiro evento para 100 mulheres nessa época, né? Nossa, E o de lá primeiro para já foi cá, para 100? 100 mulheres, né? E assim, a gente ainda, como era o nosso primeiro evento, né? A gente fechou essa parceria, a Virgínia foi a primeira a abrir as portas para a gente falou, vamos lá, vamos fazer. E a gente só não tinha mais espaço porque a GS1 comporta lá umas 120, 130 pessoas, né? E a gente falou, não, vamos segurar. Várias pessoas ficaram de fora nesse evento ainda. E aí nós começamos a traçar as estratégias, né? Justamente o nosso propósito hoje é promover o equilíbrio no mundo corporativo. Né? Promovendo equilíbrio no mundo corporativo é conquistar mais cargos de lideranças para as mulheres, é trazer a diversidade, né? Então, equilibrando esse mundo corporativo, a gente consegue, na verdade, ter equilíbrio também no universo, no país, enfim, nas empresas, né? A gente traz mais lucro e tudo mais. Então, hoje nós somos 300 executivas hoje, ligadas ao varejo. Então, nós temos lá diretoras de várias empresas hoje. Hoje, as 10 principais mulheres do segmento estão hoje lá. A gente tem empresas de pesquisa, fornecedores, todos ligados ao varejo de alguma forma, para que a gente possa se apoiar, possa se capacitar, possa conquistar, sabe, cada vez mais espaços para isso. Tá? Sim, com certeza. Enfim, e é isso que a gente faz. Então, hoje a gente chama para quem quiser chegar, é só entrar no nosso site, mulheresvarejo.com.br, colocar lá que quer participar. Enfim, a gente tem algumas regras do grupo, que é justamente para manter a nossa equipe muito coesa, né? Mas a gente vai formar assim, um ecossistema para que todo mundo possa participar também. Né? Então a gente eu já ia logo. perguntar isso, né? Como que nós, mulheres do varejo, que ainda não estamos com vocês, podemos, né, entrar aí nesse grupo, fazer parte, fazer a diferença junto com vocês. Então é só acessar o site, né? E se inscrever. Isso, lá na verdade tem um candidato, se afilice ou alguma coisa assim, né? Tem algumas regrinhas que estão lá. E, enfim, nós temos hoje, são diretoras, gerentes, de gerentes para cima, mas a gente logo vai formar, a gente está pensando em formar um outro grupo também, talvez dentro do Facebook, enfim, para que todo mundo realmente possa estar com a gente. Mas a gente também tem esse grupo muito coeso de gerentes para cima, que é justamente para poder inspirar outras mulheres. Então, capacitar, sabe? Quem está na operação, quem está no caixa, quem está no dia a dia mesmo do varejo, para que elas possam seguir um caminho muito mais fácil do que as mulheres que trilharam conseguiram, entendeu? Sim. Mas enfim. Bom, vou avisar aqui, né, as meninas da Verser para já entrar lá e se inscrever. Aliás, a Verser foi uma empresa que eu entrei que tem uma cultura bem diferente em relação a essa questão, porque o nosso time é bem equilibrado, 4 homens, 4 mulheres, e já fomos mais mulheres do que homens, então Farias lá, o Marcos, o Guilherme e o Maíra atoraram bastante aí a gente, nossas ideias,
Enfim, sempre fomos voz ativa na Verser, então participar com vocês vai ser muito importante pra gente, né? Para poder também compartilhar a nossa história. E olha, desde que eu conheci vocês, é só inspiração de verdade, porque as histórias que a gente acaba ouvindo, os eventos que vocês fazem, tudo que a gente vê que vocês promovem é muito incrível. Parabéns. Ai, Farias até obrigada, aqui Ju. falou que a Tânia tá aqui. Oi, Tânia, boa noite. A Ah, Cibele é? também, O boa time, isso que eu ia falar, noite. time tá aqui em peso. Eu vi aqui todo mundo prestigiando aqui muito bem, meninas. Cibele Que tá aqui, bom, né? Tânia tá aqui, a Fátima tá até comentando, enfim, da representatividade. Isso é muito legal. Essa questão da diversidade. E assim, puxa, já foi comprovado, sabe? Tem uma pesquisa que foi feita, acho que com 13 mil empresas no mundo, e que mostra que de cada de quatro empresas, três delas com mulheres no comando Uhum. faturaram mais entre 5 a 20%. Ou seja, Ah, se você tem mais diversidade, você vai fazer a roda da economia girar muito mais, né? Você tem de ter esse olhar. O que é inadmissível hoje é que, por exemplo, que os nossos calçados femininos sejam só dirigidos por homens, sabe? E isso acontece hoje no mundo corporativo. Não estou falando só aqui no Brasil, mas uhum. hoje, às vezes, quem fecha realmente a liderança, aí fala assim, quem aprova essa coleção são homens. Oh, pera lá. Dentro do varejo, ainda, a gente tem 80%, na verdade, das compras aí são as mulheres que fazem, as shoppers são as mulheres. Por que a É gente, verdade. então, na verdade, não está na liderança e está vendo o dia a dia? Né? É uma coisa que é inconcebível. Por que não ter? Então, assim, você precisa dessa diversidade para que você tenha, sabe, possa faturar mais, possa entender. é, e eu estava conversando com vocês hoje cedo, né? Assim, a gente só sabe quando a gente passa por isso. Eu não posso falar o que o negro passa, porque eu não sou negra. Da mesma Sim, forma, né? Eu sou oriental e talvez muitos não, assim, não possam falar o que eu passei. Então, é muito difícil você acreditar que essa parte da população. Hoje nós temos 51% das mulheres, hoje no Brasil, e 54% são negros. Espera lá, se tudo isso acontece, e Vanessa Sandrini sempre fala isso, a gente está deixando 50% da população para trás. Como é que a gente pode evoluir, crescer com 50% da população para trás? Se a gente tem sim, com líderes certeza. homens e brancos. Não dá para conceber uma coisa dessa. E assim, a gente sempre brinca no grupo, mas quando a gente vê líderes do futuro, jovens promissores, dentro hoje mesmo do varejo, a gente sempre brinca, não é possível. Eu acho que esses caras só têm filhos, só tem meninos. A gente só tem meninos. Como é que a gente não coloca também e começa a pensar nessa diversidade? Né? As cadeiras hoje de liderança, hoje no varejo, são de homens. Tem aquela velha filosofia de que antigamente, né, na herança, mulheres ficavam com as terras e homens ficavam com os supermercados. E eu acho que isso se propaga até hoje de certa forma, né? Mas a gente tem exemplos tão bem vistos, muitos bem vistos, né? Dentro do varejo. Vocês podem ver, assim, Vanessa Sandrini, o que ela fez dentro do Rondelli lá na Bahia, é um negócio Sim, impressionante. O sim, que com Fernanda certeza. Dalben está fazendo em Também. Campinas, né? Nossa, nós falamos sempre dela. É um exemplo. A gente abre o LinkedIn, quem tá lá? Ela, o Dalben. Quando ela tá postando aí que ela tá fazendo estudo de consumidor, ela é um grande exemplo pra gente. Nossa,
Ela fez o entendeu? mercado crescer de uma maneira, entre outras, né? Mas o que é Sim, interessante é que criando um grupo como Mulheres do Varejo e até outros que eu já vi aí, de produto, enfim, de outras áreas, e não só de mulheres, mas enfim, em geral, a gente consegue fazer uma mistura, né? Consegue mudar culturas, consegue evoluir com isso, né? Porque você mesma falou, no jornalismo não tem muitos asiáticos, mas você estava sim. lá, você faz a diferença, você é um ponto de diferença. Então, que bom que a gente pode discutir sobre isso hoje. Que bom que a gente consegue enxergar que juntos a gente pode construir algo melhor e que eu tenho que me colocar no lugar do outro e trazer alguém que conheça realmente daquilo para que a gente possa evoluir, né? Não, com certeza, Ju. Assim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, e é isso que a gente pretende. Então, assim, quanto mais lugares nós pudermos propagar o nosso nome, então a gente vive apoiando os eventos, a gente está atrás, sabe, de palestras, então a gente procura as palestras para conscientizar, a gente faz nossos eventos. Agora, por exemplo, a gente também tem uma linha de capacitação, né? Porque a gente também entende que a gente precisa, de um lado, que, por exemplo, muitas mulheres acabaram, apesar que o IBGE mostra que a gente estuda mais e ganha menos, mas muitas mulheres se dedicaram aos filhos e também não conseguiram, sabe, estudar mais ou ter um processo um pouco mais rápido que os homens, né? Então, essa capacitação também a gente procura dar dentro do Mulheres Varejo. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente viu que estavam tendo milhares de lives, mas a gente precisava também falar, né? Sabe que mulher gosta de falar, né, Ju? E, então, a gente criou os nossos help hours, né? Então, a gente sempre tem um coach ou uma psicóloga, um psiquiatra, enfim, com a gente. A gente faz grupos de 10 mulheres para que a Uhum. gente possa trocar experiência, né? Nossa, que legal, que Justamente. importante. Super importante nesse momento, que a gente sabe que a carga da mulher também aumentou, porque a gente tem de cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Cuidar do trabalho. Os horários agora ficaram, né? Parece que na verdade você está trabalhando 24 horas por dia. Então isso é super importante nesse sentido, né? Então a gente procura levar, assim, sabe, a capacitação e o espaço. Então a gente consegue vagas. O ano passado a gente conseguiu recolocar 13 mulheres no mercado Uau, de trabalho, nossa. ou que estavam grávidas e tinham sido demitidas depois da gravidez, ou que aquele cargo, por exemplo, não era para mulher e a gente conseguiu inserir, né? Ou que elas estavam cuidando dos filhos e a gente, então, sabe, esse também é um papel nosso, tá? De estar conseguindo mais vagas, mais assim, e trabalhar para que elas consigam liderar. Ah, eu ia até te perguntar algo nessa questão, né? Você Tá. acabou falando então da diversidade, né? Eu ia falar sobre a questão da capacitação, não só da capacitação, mas eu falo de se arriscar, como você mesma falou, né? A questão de cuidar da casa, ter filhos e etc. Isso não é um empecilho, mas eu falo assim, no quesito se arriscar, como que você vê? Você acha que as mulheres elas se arriscam mais, os homens se arriscam mais no mercado de trabalho? Como que você vê essa diferença? Olha, a Fátima aqui tá aqui, não vai me deixar mentir, mas enfim, ela sempre conta uma história que é assim. Ela tinha uma vaga, que era, enfim, para assumir uma diretoria, enfim, numa multinacional, precisava se falar espanhol. Então ela falou com duas pessoas, um homem e uma mulher. E aí o que acontece? O homem fala assim: olha, eu nem sei falar espanhol, mas o cargo tá ok, eu sei tudo, tá lá, eu preencho os requisitos, mas me coloca lá, me indica que em um mês eu aprendo a falar, me viro. Enfim, a mulher, né, só disse assim: ah, eu acho, sabe, nossa, mas eu tô tão enferrujada, e falava espanhol fluente. Eu tô tão enferrujada no espanhol,
eu preencho os requisitos, mas assim, eu não sei se eu vou, sabe? Ai, será que não é um empecilho? Enfim, e fica naquela. Então, assim, lógico que eu acho que tem de todos os perfis. Mas eu acho que tem essa questão, olha, o homem vai, e enfrenta aquilo, né? E a mulher ainda fica naquela coisa do, sabe, do perfeccionismo, do detalhe, de como é que, nossa, será que eu vou responder? Então, isso também a gente costuma trabalhar, né? A questão mesmo do mindset das pessoas. Puxa, por que não? Pera lá, eu também não posso, puxa, vou lá e me arrisco, né? Exatamente. É muito importante, né, mudar a forma de pensar, como você falou, o mindset. Às vezes a gente fica preso, retido naquilo que a gente acha que não vai conseguir alcançar. Então é muito legal. Você até falou que tem psicóloga, né, no momento que Sim, vocês se reúnem. Isso é muito sim, bom. Né? Às vezes sim. as pessoas têm um pouco de preconceito, né, em falar, eu vou falar com a psicóloga, mas é muito importante colocar as ideias no lugar, expor, né, para que possa aí passar essa barreira e chegar em um novo objetivo, né? E foi justamente esse o nosso propósito, né? A gente está em um ambiente seguro, nada é gravado, e você sabe, assim, nós temos um mailing muito elitizado, então lá tá presidentes de empresas, diretoras, trocando, né, suas rotinas, suas dores. Então a gente precisava ter esse formato e alguém de apoio, né? Sim. Então, isso está sendo muito legal. A gente já está há 2 meses fazendo, a gente vai ter mais uma rodada aí, né? E a gente sabe que mulheres vão ter assim um grande desafio pela frente. Essa semana mesmo, Ju, saiu uma pesquisa do IBGE mostrando que assim o desemprego entre as mulheres foi acho que 39% maior do que entre os homens, né? Poxa. O desemprego entre mulheres foi 39% maior. Então, a gente tem um baita desafio pela frente, porque a gente sabe que as mulheres acabam sendo escolhidas na hora da demissão, enfim, tem aquela coisa de que não é você que lidera a família, mas a gente sabe que hoje, nossa, há muitas mulheres liderando famílias e criando filhos sozinhas, né? Hoje. E então a gente vai precisar de muito apoio, trabalhar com isso, sabe? Para que a gente se reúna, a gente possa. E é isso que a gente está fazendo lá no grupo também. Onde a gente tem vaga, a gente está indicando, a gente está fazendo capacitação para melhorar os LinkedIn, saber como falar, saber como se portar numa entrevista online agora, porque as entrevistas Uhum. estão sendo feitas online, né? Sim, sim. Que é um Uhum. outro estilo, enfim, a gente tem de saber a contar as histórias. Mas sendo assim, né? Depois que Sim, entende que é melhor dessa forma, a gente tem feito, inclusive, reuniões com clientes dessa forma também. Então a gente sabe que isso sim, vai continuar. Então aprender é muito importante, né? Lidar, estar aqui atrás das câmeras. sim. E a gente tem vários desafios, né, Ju? Assim como mulher mesmo, que é, por exemplo, o aumento da violência doméstica também. Então, aumentou aí em 50% durante a pandemia. Então, as mulheres saíam para trabalhar, enfim, e agora não, né? E isso acontece, e eu não estou falando de, sabe, só de periferia, mas de toda a cadeia. Então, a classe social hoje não importa, tá? Sim. E nesse sentido, a gente também está aí apoiando, junto com a Associação dos Magistrados do Brasil, mais o Conselho Nacional de Justiça, aí com apoio do Toffoli, né, do Dias Toffoli, Uhum. a campanha e Sinal Vermelho contra a Violência. Então, Sim, é importantíssimo. Fala um pouquinho pra importantíssimo, gente. importantíssimo. Nós temos hoje uma cadeia de farmácias, hoje a Abrafad e a Abrafarma principalmente, e é o seguinte, no mundo todo foi se criando códigos, cada país criou-se um código, porque a primeira coisa que na verdade um agressor tira da mulher é o celular. Ele quebra, ele mantém cárcere privado, ele deixa você sem contato.
Os únicos locais que elas ainda podiam ir eram supermercados e farmácias nessa pandemia, né? Sim. E aí, assim, cada país foi criando código para que elas pudessem, sabe, denunciar, porque é muito complicado, ele está sempre cerceando, enfim. E aí, aqui no Brasil, na verdade, então as meninas da AMB, né, o comitê lá das advogadas da AMB, junto com o Conselho Nacional de Justiça, elas resolveram o quê? Chamar as farmácias como ponto de denúncia. E o que as mulheres têm de fazer? Na verdade, elas têm de pegar só um batom, vou fazer isso aqui, e fazer esse X aqui na mão. E simplesmente mostrar para algum funcionário da farmácia. Tá? Nossa, que interessante. Então é só fazer o X com o batom vermelho e X, mostrar na farmácia. justamente. O X com Uhum. batom vermelho e mostrar nas farmácias. Tá? É um índice que eu fiquei sabendo essa semana, enfim, a gente ainda vai partir para uma divulgação. Mas, Ju, você tem noção de quantas mulheres estão passando nas farmácias do Rio de Janeiro? Uau. Você já Você tem, sabe? então, uma Não, estatística. Quanto só no Rio, tempo que assim, no vocês... Rio. Na Aham. verdade, Em quanto tempo? dia 10 de Aham. julho vai fazer um mês. Mas você Nossa. sabe quantas mulheres estão passando lá no Rio? Você tem Nossa, noção? não faço ideia. 15 mulheres por hora são atendidas hoje nas farmácias com o X vermelho. 15. Nossa, A que gente pensa que importante. isso vai ser Vocês já estão muito, divulgando? muito. Os números a gente divulgou. A gente vai colocar a semana que vem, ou essa semana, enfim, um novo template, porque a gente viralizou e a gente colocou as nossas fotos, né? Com o X vermelho na mão, chamando para essa campanha. E a gente vai descer um template, então, uma capinha para vocês colocarem no LinkedIn, Face, e que todos Sim. têm lá como você faz isso e coloca a sua foto para que a gente dissemine ainda mais, tá? Sim, sim. Vou até pedir para então o pessoal que está assistindo entrar não só no LinkedIn, mas em todas as redes de vocês para poder saber mais e poder Isso. compartilhar também, né? Bem importante. Nossa, que os dados que você trouxe incríveis, né? Não sabia, Não, não sabia também da campanha. Obrigada pela informação e a gente vai disseminar, né? Mais esse conhecimento para ajudar umas às outras, né? não, e com certeza, Ju, a gente precisa, assim, o nosso próximo passo agora, e eu quero convidar todo mundo, lógico que a gente está estudando as formas, porque no ambiente de supermercado o ambiente é muito maior, né? Então a gente está estudando as formas, mas nosso próximo passo é que os supermercados também entrem de alguma forma para essa campanha e que sejam pontos de denúncia, tá? Sim, eu tenho certeza aliás, supermercado tá aí no nosso dia a dia, né? Tem que ser aí um ponto de ajuda, com certeza. É, só Sim. para a gente pegar aqui o final, que o nosso bate-papo foi tão bom que já estamos aí nos últimos 10 minutos. É verdade, Ju, Eu, verdade. eu queria falar sobre o livro Mulheres do Varejo, né? Que a gente tem visto um Ah, movimento aí no LinkedIn, nas redes sociais, falando sobre esse livro. Eu mesma estou ansiosíssima já para sair, para eu poder ler. Então conta pra gente aí, sem spoilers, o que você puder falar. E se tem aí uma previsão, uma data para lançamento. enfim, o livro ele foi criado justamente para inspirar outras mulheres. Você tem histórias de pessoas que passaram pelo varejo e fizeram esse varejo ficar de pé. A gente conta com histórias de 20 anos, 15 anos, 10 anos de varejo, né? De pessoas que realmente enfrentaram dificuldades numa era que a tecnologia nem era presente, que lá atrás começaram a falar sobre diversidade,
a passar, a passar por uma série de situações muito chatas às vezes no mundo corporativo e machista. Então, o livro são histórias de 50 mulheres que estão hoje no varejo, que atuam ou atuaram no varejo e que contam essas histórias para que o caminho de vocês, Ju, né, que são mais novas, possam trilhar de uma forma mais tranquila. Que vocês não precisem passar pelas mesmas coisas que a gente passou. Que as nossas filhas possam, sabe, atuar e ter escolhas, que é isso que é importante. Então, assim, o livro, ele está sendo finalizado, ele está indo para diagramação. A nossa ideia, assim, era ter lançado em junho, com essa pandemia, com festa, noite de autógrafo e tudo mais, mas a gente não vai poder fazer isso por enquanto. Então, estamos pensando numa nova formatação disso tudo, tá? Mas a gente acompanha os nossos posts, as nossas redes sociais, que a gente vai estar falando uma data e como a gente vai fazer esse lançamento, tá? E assim, é super importante esse marco, porque a gente espera realmente mostrar a carreira e mostrar que as mulheres construíram o varejo durante esse tempo todo e que nós estivemos lá, embora as lideranças ainda sejam, na maioria, masculinos. Tá? Então, assim, tem, sabe, eu como participei da revisão, da coordenação disso tudo, eu li todas as histórias, todas, e assim, dá pra gente encurtar o caminho, dá pra gente se emocionar, dá pra gente, sabe, tirar muitas lições de lá. Então, acho que vale super a pena a gente ter esse livro, principalmente para quem é do varejo, quem tá assim, sabe, tá na linha de frente ainda, né, Ju? Então, enfim, a gente conta com apoio para a gente divulgar, a gente poder também vender esse livro, né, e espalhar todo esse know-how que essa mulherada conquistou ao longo desses anos. Sim, Faria já tá pedindo aqui, ó, um livro para ele. Ah, mas Já você vai colocou ter um aqui livro que é autografado de todo o o comitê, viu, Maíra. Faria? Farias, Então, Farias com alma feminina. Já tá com o livro garantido. Fala para ele que a gente vai ter esse livro aí, enfim. E a gente vai poder aí, a gente assina, todo mundo vai assinar para ele. viu, Farias? Olha só, vai ganhar aí um customizado. É, Customizado. Sandra, finalizando aqui, então eu queria pedir para você deixar aí um recado, né, para nós que, como você mesmo falou, somos um legado aí, né? Somos a nova geração das Sim. mulheres do varejo e também assim dizer uma citação ou algo que você acha importante para enraizar aqui no nosso pensamento para que a gente possa seguir. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente está trilhando esse caminho para que vocês possam ter poder de escolha e a gente espera que seja num futuro bem próximo. Então, que se vocês passarem por algum assédio, por alguma gracinha, sabe? Que vocês não deixem isso quieto. Isso aconteceu com muitas de nós quando jovens e a gente não tinha nem reação para isso. E hoje eu vejo que a geração de vocês está muito diferente, né? Vocês se colocam, se posicionam. E eu acho que é isso que a gente tem de fazer, se posicionar. Não tenham medo de fazer isso, sabe? Vagas depois a gente consegue, mas a gente também tem estratégias, né, para fazer isso. Hoje a gente sabe da nossa capacidade, a gente não precisa de síndrome do impostor e achar que a gente não pode, a gente é capaz sim. Sim. E a gente, assim, e é o que a gente fala, a gente está unidas, somos unidas para transformar, unidas
para superar. E agora com o apoio de violência doméstica, a gente somos unidas para salvar. Então, assim, o recado que eu quero deixar é que, sabe, que a gente continue lutando para que a gente possa ter escolhas na vida. É isso, Uau! Ju! Uau! Nossa, eu quero te agradecer por esse papo. Nossa, tantas palavras, emoções aqui, e dizer que você é mais que bem-vinda sempre na Verser, aqui no Instagram, em qualquer rede social e principalmente presencial, porque você ainda pôde ir lá, né, tomar um café conosco, e Sim, quando sim, sim. retornar, vá novamente. O Maer sempre convida as pessoas para ir, então vamos lá tomar um café quando retornar e passar tudo isso para bater um papo novamente. Estão mais que convidadas também as outras mulheres do varejo, né, para vir aqui contar suas experiências, né? A Fátima tá aí, todas as outras, a Vanessa, então que estão mais que convidadas para vir aqui, né, contar sua história, levantar aí suas ideias. Então, muito obrigada, Sandra, por aceitar o nosso convite. E olha, gratidão, gratidão mesmo por tudo que você nos trouxe. Eu é que agradeço. Farias, beijo para você por ter dado essa oportunidade, esse espaço pra gente. Meninos, muito legal. E é isso que eu acho que vocês têm que continuar. Continuem com as lives, continuem com esses bate-papos, enfim. E por final, lógico, depois a gente vai fazer o contrário. Farias também vai vir para conversar com a gente. Depois a gente vai mostrar a data e tudo mais, né? Mas a gente vai estar também falando um pouquinho da importância do cadastro e a gente fala sobre capacitação dentro do grupo. Então, Exatamente. enfim, assim, muito gratidão também por vocês doarem esse tempo e doarem esse espaço para a gente. Então tá, um grande beijo, Sandra. Obrigada a todos que assistiram. E seguimos aí semana que vem com novas lives. A Verser tá aí cheia de conteúdo para trazer para vocês. Excelente noite, pessoal. Excelente noite, Sandra. Obrigada, gente. Até mais, Tchau, Ju. beijo. Beijo, beijo, Farias, beijo, Maír. Tchau, tchau. Beijo, meninas, Tchau. meninos.